Abra a sua Bíblia. Louvado seja o Senhor. Abra a sua Bíblia. Os Salmos. Salmo 18. Aleluia. Salmos 18. Salmos 18. Quem achou Salmos 18, diga amém. Amém. Salmos 18, 30. Quem achou Salmos 18, 30, diga aleluia. Aleluia. Oh, glória. E diz assim a palavra do nosso Deus, no Salmo 18, 30. Certo, irmãos? Salmo 18, 30. E diz assim a palavra do nosso Deus: o caminho de Deus é Perfeito. Que isso, hein? A palavra do Senhor é Provado. e um escudo para todos os que nele Confia. Meu Deus, irmãos. Que isso, hein? Não é fácil não, hein? É muita bênção num lugar só, né? O caminho de Deus é perfeito. A palavra de Deus é provada. E o escudo para todos os que nele Confia. Irmãos, esse Deus é tremendo. Caminho perfeito, palavra provada e escudo para aqueles que confiam nele. Então diga comigo: o caminho O caminho de Deus de Deus sempre sempre será perfeito. será perfeito. Tá? É eu e você que somos imperfeitos. Eu acho interessante que nós, em algumas circunstâncias da vida, a gente quer fazer algumas mudanças em nós, né? Eu quero dizer, em alguns casos, dentro de uma coerência, a gente entende. Por exemplo, o cara ficou careca, né? Quer botar uma peruca, né? Ou quer botar um implante. A gente entende que dentro de uma coerência é aceitável, porque o entendimento humano é assim, a razão humana nos leva a isso, né? Tem as meninas que nascem com um pouco seio e depois quer aumentar um pouquinho o seu seio, porque ela não se sente muito bem. Aquilo vai melhorar, ela vai se sentir melhor. A gente entende que não é nada. Existe uma coisa chamada vaidade exacerbada. A vaidade, ela existe, tá, irmãos? Todos nós temos que ter um pouco de vaidade. Mas o que é vaidade exacerbada? É quando você faz aquilo além do necessário. Por exemplo, você quer ter 30 relógios. Por que você quer ter 30 relógios? Você só tem um braço. Vamos dizer que você tem 3 relógios, talvez um relógio social, um relógio esportivo, né? E um relógio talvez está dentro de uma coerência, certo? Então, quando a Bíblia fala que o caminho de Deus é perfeito, é porque o caminho de Deus é perfeito mesmo. Agora, preste bem atenção. Deus vai estar sempre trabalhando em nós para nós buscarmos a perfeição. Sempre. Por mais que você se sinta perfeito, você é imperfeito. Por mais que você se sinta imperfeito, você deve sempre entender que Deus é perfeito e Ele vai ajudar você a ser aperfeiçoado. Aonde é que está na Bíblia isso? Uma coisa que é fundamental para mim e para você. Filipenses 1,6. Aquele que começou a boa obra, o aperfeiçoará até o dia de Cristo. Então quem começou a obra? Jesus. Através de quem? O Espírito Santo. Então eu e você temos que entender que nesta caminhada em busca da perfeição, porque devemos buscar a perfeição, não é uma perfeição, sabe, no sentido de se sentir superior aos outros. É isso não, tá, irmão? Não é a perfeição para dizer, o meu trabalho é melhor. Eu sou o melhor profissional da área. Ninguém é igual a mim. Não, isso não. Agora, olha a colocação. Eu louvo a Deus quando alguém elogia você. Caramba, falando, pô, você dirige bem. Eu já andei com vários motoristas, mas nunca andei com motorista igual você. Aí qual é a sua resposta?
Agradeço ao Senhor que me capacitou para que eu pudesse dirigir bem. Você reconheceu a sua capacitação profissional, mas colocou Deus em primeiro lugar. Porque tem aqueles que estão na igreja, não, que é isso, irmão, que é isso, é dirigir nada. Sabe aquele mecânico, aquele profissional que você chega para ele, pô, fulano, será que você é um excelente mecânico de moto? Não, eu só aperto parafuso. Isso chama-se falsa humildade. Irmão, o mérito está na Bíblia. Quando a Bíblia diz honra, a Bíblia diz que dê honra a quem tem honra. Está na Bíblia isso. Honrar, dar mérito, é dar honra. É você reconhecer. Às vezes tem pessoa que ela cozinha melhor do que você. E qual o problema disso? Tem pessoa que dirige melhor do que você. Eu me lembro que uma vez a gente foi fazer uma brincadeira, né? A gente até marcou um dia para a gente fazer essa brincadeira. Foi no kart. E o Vasco é mais novo do que eu, né? E a gente foi no kart. E no kart, eu consegui me dar bem num acidente e fiquei na frente. E quem vem atrás de mim para me passar? O Vasco. Ele era o irmão mais novo. Só que para mim eu dirigia melhor do que ele. E daqui a pouco chegou uma hora que ele colou na minha traseira e eu não queria que ele passasse de jeito nenhum. Mas passou. Eu fiquei macho. Porque somos assim. Nós não queremos ser superados quando a gente se acha bom naquilo, sim ou não? É normal. Agora, a questão é como você lida com isso. Porque você tem que entender, irmão, que até dentro dessas situações Deus trabalha. Porque você é uma pessoa que tem vulnerabilidade, você é uma pessoa que tem limitações, mas você também é uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus vai te usar em momentos da tua vida, em áreas da tua vida, em situações da tua vida, que você mesmo vai se surpreender. Eu não sabia que eu era capaz de fazer isso. Eu não sabia que eu ia conseguir conquistar isso. Eu não sabia, eu não esperava que isso acontecesse. Mas sabe por que aconteceu? Porque Deus é na tua vida. Sabe o que aconteceu? Porque você reconhece que Jesus é aquele que te aperfeiçoa. É aquele que age na tua vida em situações que você não vai ter condição de agir, mas ele age. Porque ele é misericordioso. Porque ele te ama. Porque ele tem um plano perfeito para você. E ele quer o melhor para a tua vida. Ele quer o melhor para a tua casa. Ele quer o melhor para a tua família. Porque ele é o Senhor da tua vida. Por isso que a Bíblia diz, o caminho de Deus é perfeito. Diga comigo, o caminho perfeito. Perfeito. Só tem um caminho que é perfeito. Irmãos, com todo respeito às diversas religiões que existem, não estou aqui para rotulá-las, mas dentro do conhecimento que nós temos, nenhuma religião apresenta o caminho da perfeição que Deus apresenta. E por que isso? Porque todas as religiões, elas são representadas por um líder chamado homem, que criam dogmas, e que as pessoas acreditam mais nos dogmas do que no próprio Deus. E qual a diferença disso também? É porque Deus é perfeito. O homem é suscito a errar. Você pode observar que por mais que tenha pessoas na tua vida, seja na tua caminhada cristã, seja na tua vida familiar, seja em qualquer área da vida, pessoas que você ouviu falar, conhece a história dela, e que traz para nós exemplos de vida, mas que a gente não conhece elas de uma forma completa. Por que não conhece? Porque a gente não convive com elas. Então muitas vezes a gente rotula aquela pessoa como uma pessoa excelente. Mas porque a gente criou aquele critério? Porque a gente, na visão que a gente tem, do relacionamento que a gente tem, ou seja, do conhecimento que a gente tem daquela pessoa, cria em nós uma perspectiva boa sobre aquela pessoa. E isso é normal. Agora a questão é, há momentos que a gente começa a conhecer situações daquela pessoa que nos deixa surpreso ou decepcionado. Por quê? Porque é um ser humano. Muitas das vezes as pessoas acham que pastor tem oração mais poderosa, pastor tem mais fé, pastor é como se fosse um super crente. Mas não é nada disso. A diferença do pastor para a ovelha
é que o pastor, ele tem um chamado por Deus, que Deus o capacitou, porque ele se disponibilizou para Deus o capacitar. E se Deus tiver uma chamada com você para ser uma pastora, para ser um pastor, para ser um líder em qualquer área da vida, Deus vai te capacitar. Então você tem que entender uma coisa, querido. Dentro das tuas imperfeições, é que você vai se aperfeiçoar em Cristo. Porque é dentro das suas imperfeições que você vai cair na real. É que você vai perceber a realidade da vida de quem você é. Porque preste bem atenção, você sabe que a coisa funciona assim mesmo, sabe? Sabe quando você acha que está certo? Que você tem convicção de que está certo? De que na sua cabeça aquilo para você é o certo. E quando você se depara com alguém ou com alguma coisa que aquilo não é nada daquilo que você pensava, como é que você fica? Né? Você fica perplexo consigo mesmo. Que é isso? Irmãos, preste bem atenção. Deus, ele vai sempre criar situações favoráveis para mim e para você. Você quer ver uma coisa? Jeremias. Vamos para Isaías primeiro. Eu até falei aqui outro dia. Isaías 55, versículo 8 e 9. Os vossos pensamentos não são os meus pensamentos. Os vossos caminhos não são os meus caminhos. Olha como é que Deus é tremendo, ó. Os vossos pensamentos não são os meus pensamentos. Os vossos caminhos não são os meus caminhos. Aí ele vem. Porque os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. E os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. E aí ele usa ainda a palavra. Assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Sabe por quê, irmão? Porque muitas vezes o nosso pensamento, ele age dentro da razão e da lógica. Você quer ver uma coisa? Eu estou sem carro, Jesus. Se tu me desse aquele caidinho para mim andar, tá até que pneu careca, mas se tu me desse ele, eu ia estar feliz da vida. Não é assim que a gente pensa? Dependendo da circunstância? Não é assim que funciona? É assim que funciona. Eu fui no centro da cidade, isso em 1997 para 98. 97 mesmo. Foi 95, 96, 97. 97. Eu naquela época, eu tinha comprado um carro zero para minha mulher em maio de 96, um Cadete GL. Deu entrada de 30%, financei o restante de 18 parcelas. Eu já tinha pago 12 parcelas, faltavam mais ou menos 6 parcelas. Só que a crise bateu na minha porta. Sabe quando você tem patrimônio, mas não tem dinheiro? Tem momento da vida que você tem patrimônio, mas não tem dinheiro. Porque quando Deus bate na porta, não tem essa não. Quando Jesus quer trabalhar em você, não tem essa não. E eu fui no centro da cidade para resolver um problema, para receber um seguro de acidente de um funcionário que trabalhou comigo, com a mulher dele, fui lá para resolver. E quando eu cheguei lá, irmão, já fui com o carro no talo, na reserva. Cartão de crédito estourado. Não tinha dinheiro na conta e estava duro. Eu passei de uma barraquinha. Pão com mortandela e refresco. Tantos reais. Aí eu botei a mão no bolso e falei, não dá nem para me comer o mortandela. O negócio está estranho. Mas eu botei a mão no bolso de volta e disse, Jesus, tu és o Deus do milagre. E vocês sabem disso, que 97 tem quantos anos? Tem 27 anos, não é isso? 27, 21, 23, 24 anos, não é isso? 24 anos, isso aí. Há 24 anos atrás, quando você pagava a fatura do seu cartão de crédito, tinha que esperar de 3 a 5 dias para liberar, sim ou não? Vocês sabem disso. Hoje você até libera na hora se o cartão de crédito que você tiver for no mesmo banco que você tem conta. Aí você paga e libera na hora. Eu tinha pago o cartão um dia antes. Eu falei, Jesus, eu não pedi tudo. Aí Jesus falou, você quer comer pão com mortandela? E eu posso te dar muito mais que um pão com mortandela. Eu falei, sim, Senhor, eu sei que o Senhor pode, mas eu não tenho. Aí Jesus falou para mim, ó, você vai comer ali no restaurante que tem naquela rua. Eu entrei. Eu e a moça que estava comigo.
A moça não sabia nada que estava acontecendo. Eu entrei. Quando eu entrei no restaurante, Jesus até me segurou na hora. E Jesus, senta aqui. Eu entrei. Eu falei, Jesus, qual vai? Você vai pagar com cartão. Eu falei, mas Jesus, o cartão? Você vai pagar com cartão. Eu não estou mandando você entrar. Você quer ver como mortadela? Eu vou tirar. Eu entrei no restaurante. Quando eu entrei no restaurante, os pratos, aqueles pratos diferentes, sabe? Que quando você pega, você diz, esse aqui é prato de rico. Eu fiquei impressionado, eu não sabia. Entrei no restaurante, eu e a moça, e fomos comer. E a moça não sabia nada que estava acontecendo. E aí, fomos comer. Quando eu estou na fila para pagar a conta, está um jornal assim. Restaurante tal foi destacado como um dos melhores restaurantes do Rio de Janeiro. Falei, Jesus, estou morto agora, Jesus. Eu vou pagar essa conta, Jesus. Tem misericórdia de mim. Ele se deu o cartão. Sabe quando tu dá o cartão pro cara? E fica rezando. Tem que dizer, Jesus, tem que dizer. Ele deu o cartão. E a menina que estava do lado, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem, claro, tá tudo bem. Jesus está no controle. Eu dei o cartão, ao mesmo tempo a fila grande, eu falei, Jesus, deixa. Está aqui, senhor, sua nota. Obrigado. Aleluia! Glória! Irmão, Deus vai atuar em áreas da tua vida que você vai dizer assim, eu não posso, mas Ele vai criar a situação. Porque Ele quer ver a sua atitude de fé. Porque a confiança não é quando você tem, é quando você não tem. A confiança não é quando você pode, é quando você não pode. E Deus quer trabalhar em áreas da minha vida, da tua vida, para dizer que Ele cuida de você. O que quer dizer isso? Houve uma circunstância que foi criada por Deus. Não é que eu fui impedante. Meu Deus é dono do olho da prata. Eu vou lá, vou pagar. Irmão, Deus é perfeito. Deus sabe como nós somos limitados. E Deus sabe que a gente trabalha dentro da razão. Não tem para onde correr. A apreensão ficou. A expectativa, digamos assim, do medo, em parte, ficou. Mas isso, aquilo ali é o quê? É uma luta. Em que eu e você está lutando entre a fé e a razão. A razão dizia que o cartão não ia passar, mas a fé dizia que o cartão ia passar. E quer que Deus está falando ao teu coração? Que você vai vencer, que essa batalha que você entrou, Ele vai te dar vitória, que Ele vai reverter o quadro, que Ele vai mudar a situação no teu casamento ou no teu relacionamento, que Ele vai reverter a situação da tua vida financeira. Ele tem poder para reverter, Ele tem poder para fazer, porque o caminho dele é perfeito. Ele sabe. Ele sabe que eu e você fica no momento que a gente fica pensando em recuar. Eles não recua. Diga para o teu irmão, não recua. Não recua. É, irmão. Cristão não recua, porque cristão avança. Quem quer que você recue é o inimigo. A Bíblia diz que aquele que estiver no arado não pode olhar para trás. Sabe o que Jesus está falando? Olhar para trás? Quando eu não era crente, eu tinha carro novo. Quando eu não era crente, eu morava numa casa melhor. Quando eu não era crente, era menos tribulação. Olhar para trás é isso. Porque há momentos da minha vida e da sua que o inimigo tenta jogar isso na minha cara e na sua, para nos convencer. Mas ele está derrotado. Porque a luta que eu e você está passando não é para a gente naufragar, não! Você está no mar da vida, você está no mar, você está no barco, mas não está sozinho nesse barco. Jesus está contigo nesse barco. E nesse barco você não vai naufragar, não. Esse barco não vai a pique, porque Jesus está contigo para te dar vitória. Não que você não precise áreas da sua vida corrigir, não é isso, irmão. Existem áreas da nossa vida que a gente precisa se corrigir. E todos nós precisamos se corrigir em alguma área da vida. Por quê? Porque Deus é o Deus perfeito. E quando se trata de perfeição, o que é perfeito, irmão? Quando você quer ver uma coisa perfeita, você está ali. É aquilo que não tem defeito. Sim ou não? Aquilo que não tem defeito é perfeito. Deus tem defeito? Não. Mas nós temos defeito. Porém, dentro das nossas imperfeições, Deus vai agindo em nós. Sabe o que a Bíblia diz? Que quando nós manifestamos o amor de Cristo, a perfeição de Deus é manifestada em nós.
Sabe o que quer dizer isso? O cara fala mal de você, o cara xinga você, o cara deseja teu mal, o cara tenta te prejudicar, o cara age contra você, o cara tenta te agir contra a tua família, contra a tua casa, o cara cria situações contra você, mas você não cria situações contra ele. Porque Deus quer trabalhar na nossa vida diante das circunstâncias para a gente olhar, não com o olhar humano, porque o olhar humano é limitado. O que o olhar humano vai dizer para você? Eu tenho um carro, mas estou devendo isso. Eu tenho uma casa, mas tenho muita obra para fazer. Eu tenho os filhos, mas não quer estudar e são atribulados. Eu tenho uma mulher que briga mais comigo do que só o Nazareno. Porque o senso crítico está dentro de nós. Agora vamos lá? Poxa, eu bebia, fumava. Não, eu não bebia nem fumava, não. Mas eu me drogava, não. Eu não me drogava, não. Mas eu não queria saber de Deus. Não estava nem aí para Deus. Aí se você começar a fazer uma reflexão dentro de você, você vai perceber que Deus tem feito coisas tremendas na tua vida. Diga assim, você pode não ter o que quer. Diga, você pode não ter o que quer, mas tem o que precisa. Amém? Deus, ele vai trabalhando na minha vida e na tua, porque o caminho de Deus, ele é? O caminho de Deus é? Então, irmão, então dentro da tua imperfeição, Deus vai manifestar a perfeição e o poder dele. Aleluia. E como é que ele vai manifestar? Através do seu amor. Porque a Bíblia diz, irmão, sabe qual é o vínculo da perfeição? É o amor. Por que o vínculo da perfeição é o amor? Sabe por quê? Porque o vínculo da perfeição é o amor? Porque o amor tudo suporta. O amor tudo espera. O amor tudo sofre. O amor tudo crê. Então, irmão, você precisa entender. Não é porque as coisas não aconteceram no seu tempo, na sua hora, ou não está favorável, que Deus te abandonou, não. Deus está contigo. Ele falou muito claro quando a gente leu a palavra de oferta, e aqui a palavra que nós acabamos de ler, o caminho de Deus é perfeito, a palavra de Deus é provada, e é um escudo para todos os que nele confiam. Então a tua confiança em Deus, Deus é o teu escudo. Sabe o que significa isso? Você chegou aqui, mas o inimigo tentou trabalhar para você não chegar, criou situações para você não vir, tentou trabalhar para impedir a tua chegada. Você não viu, porque se Deus abrir teus olhos espirituais para você ver o que é mundo espiritual, você vai ficar terrivelmente apavorado. Irmão, existem demônios que atuam por área, você sabia disso? Por áreas, por regiões. Tem demônios que atuam em condomínio, tem demônios que atuam em bairro, tem demônios que atuam em cidade, tem demônios que atuam em estado. E está na Bíblia isso. Você precisa entender que a batalha espiritual é real. E você está no caminho certo. Não importa o momento da sua vida que você está passando, mas uma coisa eu tenho certeza: a sua vida era melhor do que ontem. E sua vida amanhã vai ser melhor do que hoje. Porque a vida do cristão é uma vida crescente. Constante, crescente. Diga comigo, constante e crescente. Irmão. Agora, o crescente não é na sua ótica, não. Pastor, crescente como, pastor? Estou com um carro novo, amanhã vou ter 2 carros novos? Pode até ter, mas agora não. Primeiro, o crescente é aqui, ó. Tem que ter mudança aqui dentro. Em que tu vai ter 2, 3, 4, 5, 10, tem dinheiro para comprar 100. Mas às vezes não tem nenhum, vai andar de bicicleta. Mas rapaz, o Cristiano está cheio de dinheiro, rapaz, rico. E ele anda de bicicleta, rapaz. Se eu fosse ele, comprava um Camaro. Se eu fosse ele, comprava um Mustang. Ah, se eu fosse ele, eu comprava aquele carro importado que o teto cabe assim, porque ele tem dinheiro para isso. Ele vai morrer, não vai levar dinheiro no caixão, não, rapaz. Ele está deixando de aproveitar a vida, ao contrário. Ele entendeu que essas coisas para ele são sofridas. Não que seja pecado ter isso, tá, irmão? Não. Deus, ele tem sempre o melhor para mim e para você. Quer ver uma coisa? Jeremias, capítulo 29,
versículo 11, 12 e 13. Bem sei eu, olha Deus falando, bem sei eu o pensamento que tenho acerca de vós. Pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que vós desejais. Irmão, é muito tremendo esse Deus. Bem sei eu o pensamento que tenho acerca de vós. Irmão, Deus pensa coisas boas para você. Tem momento que eu e você nem pensa coisas boas para a gente, sim ou não? É ou não é? Tem momento que a gente não pensa coisa boa para a gente não, irmão. Sim ou não? Tem momento que eu e você pensa em desistir da vida, sim ou não? Tem momento que eu e você pensa em desistir de tudo, sim ou não? Mas saiba de uma coisa, Deus não chamou você para desistir. Deus não chamou você para recuar. Deus chamou você para avançar, porque Ele está contigo para te dar vitória. Irmão, saiba de uma coisa, irmão, Deus vai sempre cuidar de você. Diga para o teu irmão, Deus vai sempre cuidar de você. Deus vai sempre cuidar de você. É lindo, irmão, esse Deus. Bem sei eu, olha só, bem sei eu o pensamento que tenho acerca de vós. Pensamentos de bem, para vos dar o fim que esperais. Irmão, quem quer ter um fim ruim? Ninguém. Todo mundo quer ter um fim bom, sim ou não? E quando eu digo fim, é fim terreno, tá? Porque cristão não tem fim. Ele só muda dessa vida e vai para outra. Então, bem sei eu o pensamento que tenho acerca de vós. Pensamento para vos dar o fim que desejais. Aí o que ele fala no versículo 13? O que ele fala? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Buscar-me-eis, e ele está dando a receita. Busca. Mas pastor, como é que eu vou buscar? É no trem, é no ônibus. Pastor, a minha luta é grande. Uma coisa tá, bota o joelho e diz assim: Jesus, tem misericórdia de mim, porque o caminho de Deus é perfeito. Deus não compactua com coisa errada, irmão. Deus me abençoa. A menina lá do trabalho, eu fiz uma fofoca dela pro patrão, o patrão mandou ele embora, e o patrão agora me botou como gerente da empresa. Que história é essa, irmão? Deus não compactua com isso, não. Você não precisa fazer isso, não. Porque as coisas de Deus, ela vem de forma natural. Deus comigo, natural. É natural. É tão natural, presta atenção, eu vou dizer para você, é tão natural que você não cria uma expectativa muito grande, você faz apenas o que é necessário e Deus vai agir. Quando você pensar que não, você não era gerente, passa a ser gerente. E você nem percebe que se tornou gerente. Sabe por quê? Porque aquilo foi um processo natural. Mas você, quando tiver uma percepção, rapaz, eu entrei naquela loja, eu nunca pensei em ser gerente daquela loja, Jesus me colocou como gerente. Sabe por quê? O caminho de Deus é perfeito. Deus sabe o que é melhor. Eu acho interessante que tanto mulher como homem, né? Eu vou fazer a distinção. Tem hora que a mulher reclama tanto do marido. Tem hora que o marido reclama tanto da mulher. Agora a questão é a seguinte: um reclama do outro, mas um não sabe viver sem o outro. Quando eu digo na íntegra, quando existe um relacionamento de amor. Não estou falando esses relacionamentos aí do mundo, não. Que casa hoje, se casa amanhã, descasa amanhã, casa depois. Porque, irmãos, preste atenção. Marcos capítulo 10, a partir do versículo 6. Porque no princípio da criação, Deus criou macho e fêmea. Pois assim deixará o homem seu pai e sua mãe, e iniciar a sua mulher. O homem deixará seu pai e sua mãe, e iniciar a sua mulher. E serão ambos uma só carne. E já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que juntou o Senhor, não separe o homem. Está escrito lá, Marcos 10, a partir do versículo 6.
adultera com ela. Semelhantemente a mulher, se deixar o seu marido e casar com outro, adultera. Porque, irmão, quem criou o divórcio foi Deus, não foi o diabo. Você já ouviu falar do Cláudio Duarte? Já ouviu falar do Cláudio Duarte? Ele disse que uma vez o irmão falou para ele, disse, pastor, eu vou se separar da minha mulher, o senhor pode fazer uma oração por mim? Se posso. Aí ele botou a cabeça do irmão e disse, Senhor, a tua palavra diz o que o Senhor uniu, não separe o homem, Senhor. Então, Senhor, esse irmão quer se separar da sua esposa, se não é da tua vontade, mata ele, Jesus. Não, peraí, pastor. Não. Eu estou perguntando se é a vontade de Deus, porque eu não sei se é a vontade de Deus, irmão. Você sabe que a Bíblia diz que juntou Deus, não separa o homem. Não, pastor, sabe, eu estava pensando direitinho. Eu acho que eu estou errado, eu vou pedir perdão à minha mulher, quero me separar. Querido, Deus não chamou o homem, porque presta atenção, homem e mulher são muitos defeitos. Sim ou não? Sim ou não? São muitos defeitos. Ou você conhece homem sem defeito? Ou você conhece mulher sem defeito? O que Deus quer que você faça, porque quando a Bíblia diz lá, em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 7, porque o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. O que a Bíblia está falando? Quando você ama, você suporta. Quando você ama, você sofre. Quando você ama, você vai entender a dificuldade. Ou seja, você crê que Deus vai mudar. Você crê que Deus vai agir. Você crê que Deus vai operar. Você crê que Deus vai fazer. E Ele faz, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. E Ele sempre vai ter o melhor para você. Então Deus está sempre agindo em meu favor e em seu favor para te dar vitória, porque o caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus é perfeito. Então, queridos, que eu e você, quando a Bíblia diz que o caminho de Deus é perfeito, a palavra de Deus é provada. Por que a palavra de Deus é provada, irmão? Por que a Bíblia diz que a palavra de Deus é provada? Preste atenção. A palavra ela vai testificar várias áreas da tua vida e várias situações. Exemplo, que é óbvio para mim e para você, mas que às vezes a gente não abre os olhos. O que o homem semear, isso colherá. Lei da semeadura. Está na Bíblia. E agora, qual é a diferença em alguns aspectos? É que quando eu e você se arrepende daquilo que faz, entende a deficiência, a limitação, ou seja, se arrepende, pede perdão a Deus, Deus é poderoso para reverter o quadro da tua situação, porque Ele viu que você se arrependeu de fato. É Ele que pode fazer isso. E Ele, quando Ele faz, irmão, Ele não vai confundir a tua mente nem o teu coração. Ele vai colocar firmeza em você diante do problema. Quer ver uma coisa? Às vezes você recebe uma proposta para fazer alguma coisa, mas você fica com medo de sair daquele trabalho para fazer outro, porque aquele você já se sente seguro. A questão é, está na direção? Deus confirmou? Deus colocou paz no teu coração? Porque Deus não vai agir em áreas que você precisa agir. Se recebeu uma proposta, não é de já. Ó, fulano, arruma um negócio para você ganhar o dobro. Mas tem que começar amanhã. Olha só como é que o diabo ele trabalha assim. Toda ação, diga comigo, toda ação, por coação, ou constrangimento, não é de Deus. Não é. Ah, tem que dar a resposta hoje. Não. Eu vou orar, meu Deus, primeiro. A proposta é boa, me interessei, mas eu vou orar. Não, mas não tem tempo. Então, se não tem tempo, não é a vontade de Deus. Irmãos, pense numa coisa, preste atenção. Deus ele vai sempre agir em situações sem deixar você coagido. Porque quando vem a coação, você quer ver uma coisa? Pai e mãe, às vezes faz vontade de filho por coação. Se o senhor não fizer isso comigo, pai, se o senhor não fizer, mãe, sabe o que eu vou fazer? Vou lá na boca. Vou lá traficar. Se o senhor não fizer, pai, mãe, isso aqui, sabe o que eu vou fazer? Eu vou vender bala no sinal. Ele quer coagir.
Ele quer que você tenha uma resposta para ele no tempo dele, na hora dele, para você fazer o jogo dele. Mas assim, calma, vamos orar por Deus. Não! Tem que orar. Tem que pedir direção a Deus. Tudo na nossa vida precisamos pedir direção a Deus. Por isso que a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Cristo. O caminho de Deus é perfeito, a palavra de Deus é provada? É. Tem vários textos da Bíblia que vai provar. E Deus não chamou você para ser coagido, nem constrangido, nem viver numa situação de coação, não, irmão. História é essa. Você quer uma coisa? Você está precisando de dinheiro. Você está vendendo uma coisa que você sabe que vale R$1.000. Mas você está precisando de R$400. Você anuncia a coisa por R$800. Certo? Aí liga uma pessoa para você. Então eu falo, quanto é que é isso? Ah, não, eu queria 1.000, estou vendendo por 800. 800? Você não vale 1.200. Olha só, desprezando o que você tem. Desprezando. Uma coisa é a pessoa ligar para você, fulano, eu sei que o seu negócio vale R$1.000, eu sei que é 800, mas eu não tenho. O que eu tenho é 600. Dá para o irmão fazer 600? Olha a colocação totalmente diferente. Então, irmão, aprenda uma coisa. O Deus que você serve, Ele vai sempre dar a saída. E Ele não vai dar a saída para você, né, porque é no último minuto. Porque para mim e para você, às vezes, parece que Deus, Ele só responde para a gente aos 48 segundos do tempo. Sim ou não? Para a gente é assim. Mas para Deus não, Ele responde na hora certa. Diga para o seu irmão, Deus responde na hora certa. Porque o caminho de Deus é perfeito, irmão. Para mim e para você, não é na hora certa, mas Deus é na hora certa. Porque Deus sempre tem a saída. Então, irmão, o caminho de Deus é? Perfeito. O caminho de Deus é? Perfeito. A palavra de Deus é? Perfeita. Porque Deus, Ele vai criar situações para provar as promessas dele sobre a sua vida. Quem tem promessa de Deus, tem um louvor que diz assim, quem tem promessa de Deus não morre não. Quem está falando isso? Você não vai morrer antes da promessa de sobre você. Amém. Agora, para a promessa acontecer, tu tem que estar na posição. Eu uso muito uma palavra, muito uma linguagem. Quer ver uma coisa? Quem já pegou ônibus aqui ou pega, sabe como é que fica, né? Se você estiver num ponto sozinho, se o ônibus vir, se você não der um sinal, ele vai parar? É a mesma coisa Deus. Está entendendo? Você está ali no ponto, esperando o ônibus. Ele vai passar. Você vai esperar o quê? O momento que ele for passar, você dá um sinal. A caminhada cristã é a mesma coisa. Você vai dar um sinal. Senhor, tem misericórdia. Me ajuda, me dá força. Eu preciso que o Senhor me dê direção. E isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Então o caminho de Deus é perfeito, a palavra de Deus é provada e um escudo para todos os que nele confiam. Eu já falei isso para vocês aqui. Toda vez que o diabo quiser lembrar o passado de vocês, ou as coisas erradas que vocês fizeram, não é Deus não, tá, irmão? Deus não fica lembrando o nosso passado. Principalmente para nos envergonhar. Deus nos lembra o nosso passado, para a gente acordar e ver, eu era um desgraçado mesmo, mas Jesus me tirou do pecado. É nesse sentido. Lembrar para te envergonhar. Quem é você para falar comigo, rapaz? Estão vacilando. Já fez um monte de besteira aqui, agora. Isso que você está falando aí, amigão, está repreendido em nome de Jesus. Isso tudo que você está falando, eu fui, não sou mais. Eu sou filho de Deus. Então tome posse da sua autoridade como filho de Deus. Meu teu irmão, você é um filho de Deus. É, irmão. É filho de Deus. Agora, filho de Deus como é que eu? Sim. Filho de Deus é? Sim. Filho de Deus fica triste? Sim. Filho de Deus sente depressão? Sente. Mas não vive em depressão não, tá, irmão? Sentir depressão é uma coisa, viver depressivo é outra. Deus não te chamou para viver uma depressão. Deus pode permitir um momento de depressão na tua vida. Porque eu vou fazer uma pergunta a vocês e eu já sei a resposta. Deus quer ver vocês triste ou alegre? Alegre. O único momento da vida de vocês que Deus quer ver vocês tristes, sabe quando é?
é quando vocês cometerem o pecado. Só isso. Mas tirando o aspecto do pecado, às vezes você está triste. Porque não comprou o carro que queria, o relógio que queria, a roupa que queria, não fez a viagem que queria. Não é assim que acontece? Sim ou não? Não comprou para o filho que queria comprar. Não comprou para o esposo ou para a mulher que não queria comprar. Talvez não participou da campanha da igreja que gostaria de participar. Talvez não deu a oferta que gostaria de dar. Mas isso são momentos em que Deus permite para que a gente possa vencer os obstáculos e entender que Ele está no controle da situação. Deus sempre está no controle. Quando eu e você pensa que Deus perdeu o controle, está enganado. Diga, Deus não perde o controle. Diga, Deus não perde o controle. Não perde não. Quem perde o controle é você, Deus não. Amém? Então, irmãos, estamos chegando ao término. Porque o caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus é perfeito. Isso, só não escutei na Vitória falar. O caminho de Deus é perfeito. Melhorou, viu? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu louvo a Deus pela vida dos meus irmãos. Agradeço a Deus por mais um dia podermos estar na presença de Deus. Agradeço a Deus porque eu sei que Deus tem falado aos nossos corações. E mesmo que diante de tantas imperfeições que nós temos, Ele nos ama. Né? Tem um louvor que diz, né? Que Deus me ama, é isso? E Ele ama sim. Como é que é, mesmo? Como é que é no louvor? Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Você crê nisso? Que Ele te ama e está sempre de braços abertos para você. Está sempre. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer mudar a sua história. Deus quer realizar sonhos da tua vida que você teve quando era criança. Sabe? Aqueles sonhos que você teve quando era criança, Deus quer realizar na tua vida. Você não vai ser frustrada, porque o diabo não tem poder sobre a tua vida. Tome posse dessa palavra. Você, sabe por quê? Porque o caminho de Deus é perfeito. E você não vai ser, não. Toda frustração que eu e você tiver na vida, saiba, porque não seria bom pra gente. Deus sabe. Deus sabe. O que é melhor para mim e para você, Ele sabe. Porque o caminho de Deus é perfeito. Amém? Irmãos, esse mês nós estamos na campanha para ler a Bíblia. Amém? Nós lemos Mateus, Marcos, nós estamos lendo Lucas. Vamos ler o livro de Lucas, Evangelho segundo escreveu São Lucas. É o terceiro evangelho do Novo Testamento, é o terceiro evangelho da Bíblia. E é muito importante a leitura para o alimento espiritual dos irmãos. A gente precisa criar o hábito de ler. Irmão, lê um capítulo por dia. Em cristianismo nosso, a gente não tem 10 minutos para ler a Bíblia. Aí a gente vai ser muito medíocre com Deus. Será que Deus merece 10 minutos da nossa atenção? Porque, irmão, quando a gente lê a Bíblia, Deus fala com a gente. Quando a gente ora, a gente fala com Deus. E quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. Mas toda vez que você lê a Bíblia, bota a mão em cima da Bíblia. Diga, Senhor, que o teu Espírito me dê discernimento. Abra minha mente, meu coração, para entender a tua palavra. E Deus vai te dar revelação. E daqui a pouco você vai estar pregando aqui. Deus vai usar você aqui para ministrar uma palavra. E você diz, jamais imaginava isso. Mas que você lê no Espírito Santo. Amém? Então, nós estamos na leitura bíblica que é essa. O versículo do mês, o irmão lembra qual é? Salmo 23, 1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor É meu pastor e nada me faltará. O Senhor É meu pastor e nada me faltará. É verdade, Ele é o nosso pastor mesmo. E não vai faltar não. Não vai faltar luta. Não vai faltar provação. Não vai faltar bênção. Não vai faltar vitória. Amém? Então, o versículo do mês é esse, é o Salmo 23, 1, não é mesmo? Um versículo muito conhecido. Pensa sobre isso, recita esse versículo todos os dias para você ficar na sua mente, tá bom? E nós precisamos orar pela Alemuc, pelas obras da Alemuc,
a nossa salinha das crianças, se Deus quiser, domingo nós vamos fazer a inauguração da salinha das crianças. A única coisa que está faltando na salinha, por enquanto, é os ar-condicionado, o ar-condicionado, o ar-condicionado, eu acredito, mas como a gente vai ministrar aula para a noitezinha, a gente pode, por enquanto, usar um ventilador lá, amém? Orem também pelo nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro. A gente tem que orar por todos, irmão. Se o nosso presidente hoje fosse o Lula, a gente tinha que orar por ele, porque a Bíblia manda orar pelas autoridades, tá bom? A gente não ora pelo nosso presidente porque a gente gosta dele, porque acha ele legal, porque a gente acha que ele não é corrupto. Não é por causa disso. A gente ora porque tem que orar pelas autoridades. Ele é uma autoridade e como autoridade ele representa a nossa nação e nós precisamos orar por ele, para que Deus dê sabedoria a ele. Amém, queridos? Está escrito na Bíblia isso, que nós devemos orar. Só para você ter ideia, sabe o que a Bíblia ensina? Que antes de você orar, pedir pelos seus filhos, pela sua esposa, pelo seu casamento, você tem que orar primeiro pelas autoridades. Está escrito na Bíblia, lá em Timóteo. Antes de tudo, orai, intercedei pelas autoridades que estão em eminência. É o que a Bíblia diz. Não é o que eu digo, não é a Bíblia. Amém? Amém. Então, orem pela minha vida, que Deus tem sido misericordioso, tem sido uma luta muito grande. O Cristiano às vezes vem aqui, vê a minha luta aí também, graças a Deus. E eu creio que a sua oração tem me capacitado para que Deus revele a sua palavra. Amém? Eu estava hoje mais vazio do que lá está vazio. Mas o Espírito Santo de Deus foi misericordioso com você e comigo. Amém? Que o Senhor te dê um resto de semana, né, que assim podemos dizer, de bênção, de vitória. Que o Senhor continue te surpreendendo, agindo em áreas da tua vida que jamais você esperasse que Ele pudesse agir. Que Deus possa verdadeiramente manifestar o poder dEle no teu lar, na tua casa, na sua família. Que Deus verdadeiramente glorifique o nome dEle na tua vida. Amém, querido? Faça assim nas tuas mãos. O amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora do seu Filho Jesus Cristo, as ternas e doces consolações do Espírito Santo de Deus,